oração que acabamos de ouvir tocada diz: vem e visita a tua igreja, este hino que bem conhecemos. E este é o nosso desejo também, que hoje o Senhor, como sempre, nos visite com a sua presença, com a sua ação no nosso meio. É muito bom podermos estar juntos outra vez e hoje, que é o segundo domingo desta tentativa de voltar a alguma normalidade, poder contar com a presença de mais alguns irmãos, e isso é de facto uma alegria para todos nós. Então saudamos mesmo com muito amor todos aqueles que podem estar aqui connosco, lembrando naturalmente que alguns ainda não o podem fazer, então vamos também lembrá-los nas nossas orações. E os nossos irmãos recepcionistas vão continuar a ser uma bênção, ajudando-nos a arrumar na sala. Só para lembrar algumas questões práticas, vamos usar sempre a mesma entrada, a porta da frente. Nas saídas vamos usar as portas laterais, que depois vão ser abertas para sair. Nos bancos vamos, sempre que haja um agregado familiar ou por inerência de contacto já próximo, ficarem no mesmo banco, e quando não for assim vamos tentar manter a distância dos 2 metros, não que vamos medir, mas que possa realmente ser criado esse distanciamento. Normalmente vai dar para, como os irmãos já perceberam, em bancos que estejam só irmãos sozinhos, dá para ter 3 pessoas, uma no meio e uma em cada ponta. Nos agregados familiares facilita, não é? Porque podemos estar juntos e então rentabilizar mais o nosso espaço. As casas de banho estão disponíveis aqui, vamos tentar procurar usar estas aqui do templo, tem lá o desinfetante, tem tudo o que é necessário para que possa também ser usado. Os irmãos, qualquer coisa que precisem, por favor, não deixem também de pedir auxílio. Queremos nos alegrar, e vou fazê-lo porque ontem, por ausência do nosso boletim, também não mandei mensagem, mas ontem alegrámos com o aniversário da Irmã Maria dos Anjos de Almeida, que, apesar da circunstância que está, 89 anos, certo? 89 anos que celebrou a Irmã Maria dos Anjos de Almeida, e nos alegramos porque sabemos que em tudo o Senhor tem propósitos e também na sua... Diga? 94 anos, celebramos também. Vamos lembrar também a nossa querida, que na sua caminhada também celebra 94 anos, uma jornada tremenda. Alegramos também com a irmã Lucete e com a sua mãe. Ontem também o nosso querido António Moraes, ele é o esposo da nossa Carla Santos, eles hoje creio que não estão, também celebrou o seu aniversário e também com eles nós nos alegramos e celebramos. E vamos continuar a fazê-lo com alegria. Esta retoma, alguma tentativa de ficarmos em alguma normalidade, vai ser gradual, ainda não vamos ter a escola dominical a funcionar. Eu peço, por favor, se ainda não levaram a sua revista, que depois tentem levar, a irmã Rosa vai poder também distribuir, para que, apesar de ainda não termos a nossa escola dominical a funcionar, poderem também usar a revista para o vosso estudo. Vamos continuar a disponibilizar a gravação do culto online no YouTube. A semana passada a coisa correu um bocadinho mal, foi muito tarde, mas vamos tentar fazer isso o mais cedo possível para que os irmãos que ainda não podem estar presentes possam realmente também usufruir do tempo de celebração, apesar de ainda que à distância. Queria partilhar com os irmãos alguns assuntos de oração. Um deles tem a ver com o nosso projeto no qual estamos envolvidos com o Marco e a Marina lá na Mielhada. Nós juntamos em oração porque é um tempo especial de decisões, também para o projeto ali, que tem a ver também com a sua casa. Eu peço que os irmãos, por favor, orem, pedindo ao Senhor que dê orientação em todas as coisas. Ele tem aberto portas, tem revelado algumas orientações muito específicas. Vamos continuar a juntar-nos, porque certamente este é um tempo muito especial para aquilo que o Senhor quer fazer ali, naquela região, e também com os nossos queridos Marco e Marina. Lembramos também os nossos queridos doentes. Amanhã a Débora Dias vai ter uma pequena cirurgia, vamos lembrá-la nas nossas orações. Ela ontem fez o teste e creio que, se não houve nenhuma informação em contrário, deu negativo, e portanto terá a sua cirurgia amanhã, então vamos lembrá-la nas nossas orações. E o irmão Carlos ontem na sexta-feira ficou a saber que provavelmente o seu processo de recuperação vai passar também por uma cirurgia que acontecerá dia 22, certo?
está agendado para dia 22. Vamos também, então, acompanhar o irmão Carlos nesta recuperação, que assim passa também necessariamente por uma cirurgia para repor a sua saúde e esta lesão que foi criada por o acidente que sofreu. O irmão, o pastor António Silva, também está na sua recuperação. Precisamos muito continuar a orar por ele. Ele ficou agora mais vulnerável no seu processo de recuperação, uma vez que não pôde ter a sua quimioterapia. Vamos cuidá-lo nas nossas orações e na recuperação da sua saúde, também da irmã Helena Silveira. Bom, irmãos que nós temos no nosso coração e que não queremos deixar de os lembrar nas nossas orações. E lembramos também sempre com muito carinho os nossos irmãos mais idosos, que estão mais isolados, o irmão Alcino, lembrando os que estão agora também em lares e em instituições, o irmão Alcino sente muitas saudades nossas e vamos lembrá-lo também nas nossas orações. A irmã Glória, Raquel, a irmã Glória a avó está bem, está a recuperar também, vamos lembrá-la também, e o irmão Alberto também. Vamos lembrar estes nossos queridos irmãos também, que nós lembramos sempre com muito amor, com muito carinho na sua caminhada e na sua jornada já longa, vamos lembrá-los também. Só também relembrar e desafiar os irmãos, vamos continuar a procurar ajudar no projeto de levar alimentos para o agrupamento escolar da Oliveira do Bairro, num projeto que tem por objetivo ajudar famílias carenciadas. Amanhã, porque teremos que ir a Lisboa, não vamos fazer entrega de frescos lá, mas na próxima quinta-feira, alguns dos irmãos tiverem frescos que possam trazer, por favor, durante o dia de quinta-feira, na manhã de quinta-feira, se puderem trazer cá, ou na quarta, e depois na quinta à tarde iremos entregar. Entretanto, qualquer outro tipo de alimentos que não sejam frescos, podem em qualquer momento deixar aqui, que nós vamos juntando e vamos entregando. É uma forma muito prática de abençoar, de sermos sal e luz na vida destas pessoas que necessitam, e nós queremos também ter esse papel interventivo na vida deles. Vamos continuar com a oração, e a oração é também uma das razões pelas quais nós estamos aqui, falar com Deus, podemos comunicar com Ele, e isso é de facto um privilégio muito grande. Eu vou pedir que os irmãos possam ficar de pé e vamos à presença dEle em oração. Pai querido, nós estamos na Tua presença com o nosso coração repleto de alegria, de gratidão, e estamos aqui celebrando o Teu nome, celebrando a Tua presença nas nossas vidas. Estamos aqui para celebrar o Teu amor, a Tua misericórdia sobre nós, um amor que teve uma expressão sublime no Teu Filho Jesus Cristo, através do qual fomos resgatados, através do qual fomos feitos Teus filhos. E é nessa qualidade que aqui estamos, de Teus filhos, dirigindo o nosso coração a Ti, dirigindo o nosso louvor a Ti, dizendo-te mais uma vez que Te amamos acima de todas as coisas e que estamos tão gratos por podermos fazer agora também aqui juntos com os nossos irmãos. Pai querido, Te agradecemos para a possibilidade que Tu nos dás de novamente nos reunirmos na Tua presença, depois de tanto tempo que não o pudemos fazer juntos. Te agradecemos porque é claramente a Tua intervenção e a Tua graça, não só a permitir-nos, mas também a nos dar o desejo, a colocar o desejo de estarmos juntos, de experimentarmos da intimidade uns dos outros, que nos faz tanta falta, Pai querido. Nós Te agradecemos por todas estas coisas, enquanto também Te agradecemos o cuidado que Tens tido connosco, mesmo com os nossos irmãos que não estão aqui, no período em que não pudemos estar juntos, sempre sentimos a Tua presença, e por isso aqui estamos para Te agradecer. Agradecer porque Tu continuas a cuidar de nós, ó Pai, a renovar a Tua graça, dando-nos vida. Nos alegramos pela vida dos nossos irmãos que celebram o aniversário, nos alegramos pela forma como Tu vais cuidando das nossas necessidades, em todas as coisas, intervindo e cuidando das nossas vidas. Por isso aqui estamos para Te louvar, saber que tudo isso é resultado da Tua majestade, da Tua grandeza, da Tua bondade. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor nesta manhã, enquanto nos dirigimos a Ti, e fazemos-lo com toda a entrega dos nossos corações, com todo o amor que temos para Te dar. Fazemos-lo no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. E, amados, nós vamos continuar o tempo de louvor, o corpo de louvor vai nos dirigir. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu tinha saudades de fazer isto. Nestas semanas em que gravávamos um momento de louvor e de culto para podermos partilhar nos meios digitais,
comentei várias vezes com o pastor, que saudades de fazer esta brincadeira, porque eu dizia bom dia e a câmara não me respondia, não é? Mas é muito bom realmente nós podermos estar aqui, poder ver os irmãos, ainda que coloridos, na zona da boca e do nariz, é muito bom estarmos juntos. E nós vamos começar este tempo de louvor com uma leitura do Salmo 118, de alguns versículos do Salmo 118, que vão estar projetados. E diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até às pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, exatamente cantando isto. Hoje é o dia, este é o dia que fez o Senhor, vamos alegrar-nos nele e louvá-lo. Sentar. É tão bom podermos cantar juntos e acredito que os irmãos estavam a cantar com um sorriso no rosto. Vou acreditar que sim, porque realmente só temos motivos para estarmos alegres a louvar o nosso Deus nesta manhã, juntos. O Salmo 18 diz o seguinte: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Vive o Senhor e bendita seja a rocha, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Nós vamos continuar a exaltar o nosso Deus, esta rocha, cantando exatamente isto. O coro que nós estamos a aprender este mês diz que não há outra rocha como o nosso Deus. Só Ele é que nos dá a salvação. Só nele nós podemos realmente descansar, porque Ele é a rocha eterna. Ele não falha, nós podemos descansar nele. Então vamos cantar juntos, ir aprendendo ao longo deste mês este coro.
Deus como o nosso Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é fiel. E nós vamos continuar a adorar o nosso Deus, também com a entrega dos dízimos e ofertas, adorando, louvando o nosso Deus e honrando o nosso Deus também desta forma. Vamos então aproveitar este tempo para adorarmos o nosso Deus, também desta forma, com a entrega das ofertas. Peço desculpa. Vamos fazer como no domingo passado, vamos pelo centro e depois deslocamos por fora. Vamos primeiro fazer esta ala, vai seguir pelo centro e sair por fora, e depois esta outra aula, ok? Os irmãos lá em cima também têm um cesto onde podem colocar as ofertas para não terem que se deslocar até cá abaixo. Querido Pai no céu, obrigado por este dia, obrigado por todas as bênçãos que nós recebemos dia após dia, Senhor. Obrigado por a sua paz e alegria que Tu dás a nós todos os dias. E estamos cá para dar um pouquinho daquilo que Tu dás para nós todos os dias. Obrigado, Senhor, querido Pai. Sabemos que Tu és poderoso, que Tu és um Deus magnífico e não tem palavras para agradecer a Ti, Senhor. Mas entregamos este tempo no Seu altar, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 A Marina orava agradecendo as bênçãos que o Senhor nos dá. E o hino que nós vamos cantar é uma resposta que, perante estas bênçãos que nós já desfrutamos, a nossa alma só pode realmente regozijar-se, louvar, render louvor. E nós vamos com este hino, que segurança sou de Jesus, vamos louvar o nosso Deus mais uma vez juntos, realmente podendo declarar que nós, enquanto desfrutamos destas bênçãos, e queremos responder em adoração e em louvor.
vamos cantar novamente o refrão, só as vozes, está bem? Com tantas saudades de ouvir as vossas vozes. Vamos cantar mais uma vez este refrão. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Amém. Amados, eu tenho que confessar que esta tentativa de regresso à normalidade ainda é muito desconfortável. Cantar com máscara, como os irmãos já perceberam, é extremamente desagradável e cansativo e nada que nós desejamos fazer, mas é o que podemos fazer e queremos fazer. E, de facto, ouvir ainda agora as nossas vozes juntas a dizer que, de facto, lhe rendemos louvor, que Ele é digno de toda a nossa adoração e que reconhecemos a sua grandeza e a sua majestade, é algo que tinha tantas saudades de poder fazer com os irmãos aqui e isso me alegra muito, muito, muito. Meus queridos irmãos, eu ia pedir que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 2. Só dizer que, por razões óbvias, estamos a reduzir um pouquinho da nossa expressão de louvor, também no que diz respeito aos cânticos, também porque se torna cansativo cantar com máscara e também porque, de facto, para tentarmos limitar o nosso tempo de celebração para que não fique demasiado longo, dadas as circunstâncias. Ezequiel capítulo 2, vamos ler este precioso texto da Palavra de Deus através do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Espero que as máscaras não dificultem, mas vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura deste texto precioso da Palavra de Deus também em pé e com os nossos corações voltados para o Senhor para o ouvir. Diz assim esta preciosa palavra. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, não temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora nele. Estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca era-me doce como mel. Pai querido, nós estamos na tua presença mais uma vez e como te agradecemos este privilégio de podermos estar juntos, de podermos te cultuar. E estamos agora aqui também de pé perante ti, não só fisicamente, mas com os nossos corações para te ouvir. E queremos muito comer
a Tua palavra. Fala aos nossos corações. E tal como nos dias de Ezequiel, que o Teu Santo Espírito possa entrar e agir no nosso coração e a Tua palavra possa falar e tocar as nossas vidas. Esta é a nossa oração, o nosso clamor que levamos a Ti no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, podemos ficar sentados. Um dos tremendos impactos desta pandemia, meus queridos irmãos, creio que não deve ser o único que me queixo deste impacto, é o facto de não podermos estar à mesa juntos. Incomoda muito não podermos ter estes tempos. Ficámos confinados à nossa mesa da nossa família, da nossa casa, o que também não é mau, é muito bom estarmos juntos como família à mesa, mas como eu sinto a falta de podermos nos juntar à mesa e podermos estar juntos e termos comunhão para comermos, porque comer é um ato de comunhão. E sem dúvida nenhuma esta tem sido uma batalha que nós temos enfrentado e um prejuízo que como também Igreja temos sofrido. A mesa é um lugar por excelência para a comunhão e nós como portugueses temos muito forte essa tradição, não é? À mesa que se faz tanta coisa, que temos tantos bons momentos, mas a mesa é de facto um lugar de excelência. Ele é tão importante que o próprio Senhor Jesus Cristo fez questão de deixar a sua marca de excelência de comunhão à mesa. E, amados, eu estou-me a conter, na reunião que tivemos com a direção da Igreja, eu partilhei logo com os irmãos que queria muito celebrar a ceia juntos, podemos estar à mesa juntos. Mas sabiamente não o fizemos ainda, estamos também a perceber estes passos que são ainda tão novos para nós, perceber como é que as coisas vão acontecer, para depois então podermos estar juntos à mesa como desejamos, à mesa do Senhor Jesus Cristo, celebrar o seu amor, a salvação que o Senhor nos trouxe através de Jesus Cristo. Mas a mesa é de facto um lugar por excelência para a comunhão. O comer é algo tão especial na nossa vida. Há um texto, obviamente há muitos textos que falam sobre isso, mas há um texto da sabedoria de Salomão em Provérbios que diz: come mel. Aliás, eu hoje quase, se não fosse o confinamento e todas estas restrições, tinha posto um copinho de mel em cada banco, era para todos podermos deliciar mel. Claro que haveria alguns irmãos que poderiam não gostar, mas creio que de uma forma geral todos apreciamos mel. Mas o texto de Provérbios 24:13 diz: come mel, filho meu, porque é bom, e do favo de mel, que é doce ao teu paladar. Eu não sei quantos irmãos já tiveram essa experiência, mas eu lembro-me de estar a ajudar o meu pai a tirar o mel dos favos, e há um sabor indescritível, que é o de comer a cera com o mel lá dentro. É uma coisa incrível. Às vezes também vem umas abelhinhas lá pelo meio, mas a gente dispensa-as. É um sabor incrível, incrível. É interessante porque Salomão registra-nos isso. O mel é saboroso e toca a nossa vida e o nosso palato. Na passada quarta-feira, amados, depois de termos concluído uma longa jornada de estudo bíblico ao longo da carta de Paulo aos Romanos, começámos a revisitar a nossa declaração de fé. E eu senti mesmo que é tão útil podermos relembrar aquilo que nos é importante enquanto fundamentos da nossa experiência, da nossa identidade em Cristo. E então, para os irmãos que puderam aproveitar o áudio que eu partilhei, fizemos então o início desta visita novamente à nossa declaração de fé. E o primeiro artigo da nossa declaração de fé tem tudo a ver com a palavra, é a Santa Escritura, a Bíblia. A importância deste assunto, amados, permaneceu na minha mente depois destes últimos dias e veio ao meu coração este texto que lemos há pouco de Ezequiel. Eu sempre apreciei muito este texto, a forma como Deus, com esta imagem, fala através de Ezequiel e sempre me incomodou e me falou profundamente este texto. Nele, através desta imagem interessante de comer o rolo, Deus fala no sentido de nos chamar a atenção da proximidade, da necessidade que temos da palavra. Mas quando olhamos para este texto, há também um outro aspecto interessante que queria muito partilhar com os irmãos. É que ao longo do texto bíblico verificamos que o relato
dos momentos de chamada de servos de Deus sempre foram relatos que nos falaram. Os momentos em que Deus chamou homens e mulheres, que Deus falou com cada um desses seus servos para, muitas vezes, os chamar para determinadas missões ou para determinados momentos das suas vidas, foram sempre momentos muito importantes, porque neles o Senhor sempre falou coisas realmente impressionantes. E este é um desses casos. Há outros, lembramos outros com certeza. E estes momentos são importantes por aquilo que Deus fala, mas também por uma outra questão importante, que é a resposta que esses servos de Deus deram à chamada do Senhor. Mas, obviamente, nós consideramos que sempre que Deus fala é um momento muito importante. Sempre que Deus fala é um momento muito importante e, por isso, estamos aqui também para o considerar e para o ouvir e para o comer, usando então esta imagem que Deus traz através de Ezequiel. Eu queria propor aos irmãos um exercício de podermos ler novamente este texto, mas vai estar projetado. Os irmãos vão acompanhar a leitura deste texto na tradução da Bíblia para hoje, na tradução de linguagem atual. Ajuda-nos a ver alguns aspectos interessantes deste texto e daquilo que Deus está a falar através de Ezequiel. Então, diz assim a palavra do Senhor, nesta tradução de Ezequiel, capítulo 2. E disse-me, levanta-te, homem mortal, e falarei contigo. O Espírito entrou em mim enquanto me dirigia a palavra e pôs-me de pé. Homem mortal, vou enviar-te à nação de Israel, nação rebelde contra mim. Tanto eles como seus pais têm continuado a pecar contra mim até ao momento presente. Têm um coração duro, são de caráter obstinado, mas eu envio-te junto deles para que lhes transmitas as minhas mensagens, as mensagens do Senhor Deus. Que eles as ouçam ou não te esqueças que são gente rebelde. Pelo menos hão de ficar a saber que tiveram um profeta no meio deles. E tu, homem mortal, não tenhas medo deles, não receis as suas ameaças, ainda que façam doer e magoem como espinhos, como escorpiões. Não te assustes com as suas carrancas sombrias. Lembra-te de que são pessoas insubmissas. Deverás comunicar-lhes as minhas mensagens, quer as ouçam, quer não, mas não quererão ouvi-las porque são extremamente obstinados. Ouve, pois, homem mortal, aquilo que te digo. Não sejas tu também contencioso. Abre a tua boca e come o que te dou. Então vi uma mão segurando um rolo de livro escrito de ambos os lados, na frente e de trás. O livro foi desenrolado e reparei que estava cheio de avisos, de lamentações e de condenações. Homem mortal, continuou a dizer-me, come o que te estou a dar. Ingere este livro. Depois vai e comunica a sua mensagem ao povo de Israel. Peguei então no rolo, vá, come-o, e quando o comi, soube-me a mel. Interessante esta também visita deste texto através da tradução do livro da Bíblia para hoje. Amados, Ezequiel é um profeta que inicia o seu ministério profético ali por volta do ano 592 a.C., num período de exílio do povo de Israel. Estavam exilados na Babilónia e ele é chamado por Deus, como já vimos, aliás, este texto vem na sequência da chamada que Deus lhe faz também num ambiente realmente cheio de imagens e de simbolismos, mas Deus chama-o para ser porta-voz da palavra de Deus ao povo exilado, lá na Babilónia, mas também ao povo que permanecia na Palestina e que ali estava. Ezequiel é enviado ao seu povo, mas não só ao que estava, de facto, na Babilónia. Uma das características de ambos os grupos, quer os que estavam exilados, quer os que permaneceram na Palestina, é que todo o povo, de uma forma geral, permanecia rebelde contra o Senhor. E é nesse ambiente difícil que Ezequiel é chamado para profetizar. E ele, por exemplo, profetizou a destruição de Jerusalém, que viria a acontecer 6 anos mais tarde. Mas também foi um profeta com uma mensagem de boas novas, uma mensagem de restauração para o povo de Israel. Deus iria usar Ezequiel para anunciar que Deus era o Deus da salvação e da restauração. E se quiserem
usar algum tempo para, ou provavelmente já o fizeram, para visitar este livro de Ezequiel, vão perceber que de facto este é um livro repleto de visões. Logo no início deste capítulo, deste livro, este processo de chamada já acontece num ambiente de visões. E é através desta simbologia, deste método de comunicação, que Deus fala numa forma excelente, este Deus amoroso, poderoso e perfeito, empenhado em levar uma mensagem de arrependimento ao seu povo, mas também uma mensagem de salvação, que só em Deus é possível encontrar. Ezequiel, de facto, é portador de uma mensagem de graça, porque é disto que estamos a falar, porque apesar de Deus reconhecer o estado de rebeldia do seu povo, Ele sempre tem uma manifestação e uma ação de graça sobre o seu povo. E Ezequiel é, sem dúvida nenhuma, um profeta desta mensagem graciosa. Nós hoje vamos considerar alguns aspectos deste texto. Obviamente não os podemos considerar todos e alguns provavelmente os iremos considerar noutro momento. Mas eu gostava muito de pedir a vossa atenção, e agora usando as vossas Bíblias, olhando para o versículo 1 do capítulo 2, este texto começa com esta expressão Filho do Homem. Esta é uma expressão que aparece e surge 93 vezes ao longo deste livro. E a expressão significa, e tem uma ideia por trás de si muito simples. Ele está a verbalizar, ou Deus, quando usa esta expressão para Ezequiel, está a declarar a condição frágil e humana que Ezequiel tinha. Uma dependência total, porque essa foi também a expressão que o Senhor Jesus Cristo usou lá em Mateus capítulo 8 e versículo 20, quando Ele declarou neste versículo a sua condição também 100% humana de fragilidade. E Jesus disse, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esta expressão de limitação, de fragilidade, de dependência que Deus está aqui a declarar sobre a vida de Ezequiel. Algo que nos é muito familiar. Ainda hoje, enquanto conversávamos com alguns irmãos, quando chegámos, estávamos a lembrar exatamente isso. Como é que o nosso mundo, de repente, em poucos dias, parou? Como é que um vírus para todo o mundo? Há filmes que conseguem passar isto na ficção, mas agora é real. E isto fala e diz muitas coisas. E se há uma coisa que nos diz, é exatamente esta condição de fragilidade que nós temos e que nós precisamos de assumir. E que Deus aqui, através desta expressão, está a revelar a Ezequiel. Ainda no versículo 2 há um outro aspecto muito importante. Entrou em mim o Espírito. Entrou em mim o Espírito. O Espírito o fez levantar. Amados, sabendo que no Antigo Testamento a ação e a intervenção do Espírito não era no mesmo modelo que hoje experimentamos por causa da promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes, a realidade é que este texto nos deixa muito evidente que o Espírito Santo já estava ativo, presente e que é determinante neste momento. O Espírito entrou nele, o fez levantar. Esta é uma ação exclusiva da intervenção do Espírito na nossa vida, que tanto Ezequiel como nós todos precisamos. Mas no versículo 2, ele ainda diz que Deus falava, o Senhor falava com Ezequiel e ele o ouvia. Como é importante, amados, como é importante ouvir o Senhor a falar. Como é importante escutar o que Ele nos está a falar. Porque Ele, tal como Ezequiel, também está a falar connosco. Ele está a falar connosco. E como é importante nós escutarmos o que Ele nos fala. E para Ezequiel foi determinante dar atenção e ouvidos às palavras de Deus naquele dia. Do versículo 3 ao versículo 7, que nós lemos há pouco, nós encontramos a descrição da missão, do trabalho que Deus estava a incumbir Ezequiel para cumprir. Está a descrição também das dificuldades dessa missão. O que Deus está a dizer a Ezequiel é que ele tinha que ir ter com Israel, este povo que se encontrava absolutamente de costas voltadas para o seu Deus, e é enviado ele a este povo. Eu te envio, está lá no versículo 4, eu te envio.
E eu envio-te para tu levares uma mensagem. E é interessante porque Deus diz aqui algo muito interessante. Quer eles ouçam, quer eles não ouçam, esta é a tua missão. Tu tens que ir e tu tens que proclamar esta mensagem. É tão interessante, amados, esta determinação. Apesar das dificuldades que Deus faz questão de lembrar a Ezequiel que ele iria experimentar. Eles provavelmente iriam rejeitá-lo, provavelmente iriam maltratá-lo, mas esta era a missão que Deus tinha para Ezequiel. Amados, e quando olhamos para esta descrição, parece-nos tão familiar, não é? Porque tantas vezes nós experimentamos exatamente isto. Mas sabem, também a nós Deus nos está a mandar ir. Quer ouçam, quer não ouçam. Porque é importante que aconteça aquilo que é a determinação do Senhor. Que no meio de todos haja realmente alguém a proclamar esta mensagem de salvação, esta mensagem de arrependimento, esta mensagem de graça. O versículo 8, amados, registra o grande problema de Israel. E ao mesmo tempo em que Deus registra o grande problema de Israel, que aliás já tinha mencionado anteriormente, ele faz ao mesmo tempo uma exortação a Ezequiel. Ele diz, filho do homem, ouve o que te digo e não te insurjas como a casa rebelde. O problema de Israel era ter-se tornado uma casa rebelde. E enquanto Deus lembra isso a Ezequiel, ele diz, olha, não faças o mesmo. Não caias no mesmo erro. Tu não podes te tornar como eles. Eu tenho uma missão para ti, eu estou-te a comissionar com uma missão à qual tu tens de te entregar totalmente e não podes, pela proximidade com eles, te tornar como eles. Este era o grande problema de Israel. E esta é a exortação que Deus deixa a Ezequiel para que ele não se torne como aquele povo obstinado e rebelde. Mas do versículo 9 em diante, está de facto aquele que é um momento tão interessante desta comunicação do Senhor. O Senhor fala com Ezequiel e então no meio desta imagem diz algo absolutamente surpreendente, mas essencial para compreendermos e para Ezequiel compreender aquilo que Deus lhe estava a dizer. Ele vai e diz, come o que te dou, come o que te dou. Que expressão realmente impressionante e até surpreendente. Come. Esta é a intenção de Deus, de alimentar Ezequiel, de dar a Ezequiel aquilo que o povo tinha rejeitado, a sua palavra. Os versículos 2 e 3, já do capítulo 3, referem que então Ezequiel é alimentado. O versículo 2 diz, então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Ezequiel é então alimentado pela palavra. E registra Ezequiel no fim do versículo 3 que, tendo-se alimentado desta palavra, soube-lhe a mel. Soube-lhe a mel. Amados, é impossível ficar indiferente a este texto e a esta imagem que Deus, de uma forma tão impressionante, traz através do profeta Ezequiel. Mas quando pensamos naquilo que Deus está a dizer através do profeta Ezequiel e da importância daquilo que Deus está a fazer com Ezequiel, eu queria muito lembrar aos irmãos que lá em Provérbios capítulo 29, versículo 18, através da sabedoria de Salomão, Deus fala o seguinte, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Este era o problema. Este foi o problema de Israel. Israel rejeitou a palavra. Israel deixou de viver e de se alimentar da lei. É interessante porque neste versículo, no original, a palavra profecia tem tudo a ver com aqueles que falam sobre mandato divino. Mas na segunda parte do versículo ele fala da lei, da Torá, da palavra que foi dada ao povo. Esta lei que é dom maravilhoso de Deus para o povo, para o abençoar, para o cuidar. A lei, de facto, foi um sinal maravilhoso de amor de Deus para com o seu povo. Foi esta palavra profética, foi esta lei que o povo de Israel rejeitou. E por causa disso as consequências eram dramáticas e destrutivas. Este era de facto o grande problema de Israel.
Esta era, ao mesmo tempo, a grande necessidade de Ezequiel, amados. Nós não podemos ficar indiferentes àquilo que o Senhor nos está aqui a dizer. É que o grande problema de Israel era a grande necessidade de Ezequiel. Comer a palavra, ser alimentado desta palavra, era o grande e único recurso que Ezequiel tinha para cumprir esta missão. Nós bem sabemos que de onde não se põe, não se pode tirar, não é? Nós sabemos isso, a vida já nos ensinou isso, não é? Se não pusermos lá, não vamos ter nada, é uma lei da física, não é? O Lucas agora está a precisar de umas aulas de física, mas não vamos falar nisso agora, não é? A física já nos ensinou que se nós não pusermos, não temos para tirar. Na vida espiritual é exatamente o mesmo e Deus está aqui a dizer isto. Ezequiel, para elevar esta mensagem àquele povo, ele tinha que se alimentar. E por isso o grande problema de Israel era também o grande recurso de Ezequiel, que ele necessitava e que nós necessitamos. E de facto o que o Senhor nos está hoje aqui a dizer é algo muito simples, muito simples. Vamos comer a palavra, vamos nos alimentar com a palavra, vamos saborear a palavra. Este conceito de mel que, por diversos momentos, nos é apresentado na palavra, é um conceito que nos leva para a ideia de desfrutar, de saborear algo que vem até nós, algo que é delicioso. Esta noção, esta imagem que Ezequiel nos dá, que quando ele se alimentou, a palavra sobre-lhe a mel, foi bom para ele. Amados, nós temos que fazer exatamente aquilo que o Senhor diz a Ezequiel para fazer no versículo 3 do capítulo 3. Enche as tuas entranhas da palavra, deste rolo. Nós precisamos de nos encher da palavra. Mais do que qualquer outra coisa, amados, mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos de alimentar-nos da palavra, porque é ela que nos vai dirigir, é ela que nos vai repreender, é verdade, é ela que nos vai corrigir. A palavra sustenta-nos. Amados, durante estes meses que passaram, tão difícil para a nossa experiência de igreja, não podemos estar juntos. Quantas vezes foi importante para todos vós, como foi para mim, lembrar as promessas do Senhor, que Ele não nos deixará, que Ele cuida de nós mesmo em situações tão dramáticas como aquela que nós estamos a viver. Ele cuida mesmo de nós. A palavra sustenta as nossas vidas. A palavra consola, amados. A palavra consola. Ela traz uma ação consoladora para a nossa vida quando tudo à nossa volta parece desmoronar. A palavra traz discernimento, porque há momentos em que precisamos de ter conhecimento e entendimento. Irmã Irene está-se a sentir bem, minha querida. Precisa de água? Quer uma água? Não. Veja lá, irmã, se precisar de ajuda. Se calhar, se a irmã se sentar ali naquela ponta e abrir a porta, o ar pode ajudar. A nossa irmã vai ficar ali, se for preciso, vamos procurar mais ajuda. A Marta pode ficar lá. Ok. Vamos esperar que o Senhor também cuide da nossa querida irmã. Mas, amados, dizia eu
que o Senhor cuida através da sua palavra às nossas vidas. Ele abençoa-nos de uma forma única através da palavra. E eu queria, ao terminar este tempo, partilhar com os irmãos alguns textos da palavra que nos ajudam a lembrar estas verdades que Deus aqui fala a Ezequiel e que são da maior importância para todos nós. Nós encontramos textos na palavra que confirmam aquilo que também são as nossas experiências. O salmista, no Salmo 119, diz, a partir do versículo 103, "Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço toda a vereda de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Era disto que o povo de Israel precisava. Era isto que Ezequiel precisava. É isto que nós precisamos, amados. Precisamos de olhar para a palavra e perceber que, tal como diz o versículo 76, ela é boa. "Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia." A palavra que cuida, consola, que abençoa. A palavra que, quando Paulo falou a Timóteo, disse, e lembra um texto que nós bem conhecemos, que ela é inspirada, obviamente, ela é a palavra de Deus e ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos dirigir em toda a justiça. Esta era a necessidade que o povo de Israel tinha, era a necessidade que Ezequiel tinha e esta é a necessidade que nós temos, amados. Tal como diz o texto da carta aos Hebreus, também que nós bem conhecemos. Esta palavra é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta palavra tem esta intervenção nas nossas vidas. Nós necessitamos dela. Israel necessitava, nós precisamos dela. Josué, o profeta, foi usado por Deus para lembrar o seguinte: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei", dizia o Senhor através de Josué, lá no capítulo 1 e versículo 8. "Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." A palavra abençoa as nossas vidas. A palavra transforma as nossas vidas. Amados, o que é que nós temos feito com a palavra? Qual tem sido o nosso investimento com esta palavra? Temos-la comido? Sabem, uma das maiores intervenções do nosso inimigo sempre foi, mas hoje em dia creio que essa intervenção é mais real e perigosa, são as distrações. Ele distrai-nos com tanta coisa. E as distrações dele podem levar-nos a nós não temos o investimento que precisamos de ter na palavra. E como já percebemos, a ausência da palavra é dramática e é destrutiva para as nossas vidas. Esse foi o problema de Israel. Essa era a necessidade de Ezequiel. Essa é a nossa necessidade. Como é que nós nos temos alimentado da palavra? Amados, nós vivemos dias muito especiais. Vivemos dias em que lidamos com algo que, pelo menos na nossa geração, nunca foi experimentado, esta pandemia. Mas vivemos, nesta circunstância, algo que também, noutros tempos, nunca aconteceu. Foi a facilidade e o acesso à comunicação com os meios digitais. E sabem, este acesso fácil aos meios digitais, à quantidade de informação, por si só não são a solução. Eles não resolvem o nosso problema. Pelo contrário, podem até ser um fator de distração e podem se tornar um problema. Mas, obviamente, somos gratos por os meios que temos para manter algum contacto e para, também desta forma, chegarmos à palavra. Mas ele pode ser um problema. Pode se tornar um grave problema.
Podemos fazer do nosso alimento na palavra momentos, e perdoe-me a metáfora, de fast food, de comida de plástico, como hoje nós a chamamos, que engordam muito, mas não alimentam e que até trazem alguma destruição ao corpo. Que se podem manifestar em frases muito bonitas no nosso Facebook ou no nosso Instagram ou em quadros nas paredes das nossas casas, mas que não moldam a nossa vida, não moldam o meu falar, não moldam as minhas decisões, não moldam os meus relacionamentos, não moldam os meus pensamentos. E tal como aconteceu com Israel, isto pode ser dramático e destrutivo. A palavra que nós precisamos de comer, da qual nós precisamos de nos alimentar, precisa de ficar gravada. Esta é uma imagem que Deus traz através de Jeremias, lá no capítulo 31, no versículo 33. Escrever a palavra nos nossos corações. Devia ser a única tatuagem que nós devíamos fazer. Eu não tenho nenhum problema com as tatuagens, mas tatuar a palavra no nosso coração. É isso que Deus fala, gravar no nosso coração a palavra. Para ela poder intervir no íntimo da nossa vida. E então nós podemos experimentar gozo, alegria, felicidade, porque ela de facto é o guia por excelência. Ela é de facto o nosso único padrão de doutrina, de valores, de verdade, de conduta. Foi isso que faltou ao povo de Israel. Foi esta mensagem que Deus entregou a Ezequiel. Esta era a forma de resolver o problema do povo de Israel. Foi a forma de capacitar Ezequiel e é a forma do Senhor nos abençoar. Amados, nós precisamos de comer a palavra, Nós precisamos de nos alimentar dela. Porque, como lembrámos há pouco, sem ela nós iremos perecer. Aquilo que aconteceu com Israel acontece facilmente com qualquer um de nós. E por isso nós precisamos de ouvir esta exortação da parte do Senhor. Toma e come aquilo que te estou a dar. E o que o Senhor nos está a dar, amados, é palavra. Nada mais do que isto, palavra. E eu queria terminar, amados, com mais um texto bonito, significativo, que nos é trazido através do Salmo 119. Como sabem, o Salmo 119 é repleto de registros sobre o que diz respeito à palavra, à sua qualidade e à sua intervenção na nossa vida. E o salmista diz, no versículo 97, «Oh, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo». E, amados, quando nós pensamos nesta declaração, precisamos de pensar que a palavra precisa de estar presente no nosso coração em todos os momentos. É verdade. Estejamos nós a fazer o que estivemos a fazer, estejamos nós a pensar o que estejamos a pensar, a palavra precisa de estar presente nos nossos corações. Ela precisa de moldar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas decisões, porque de outra forma, aquilo que aconteceu com o povo de Israel facilmente nos acontecerá a nós. Facilmente nos acontecerá a nós. Podemos fazer esta declaração juntos? Ela está projetada, não está? Podemos fazer esta declaração se concordarem. Podemos juntar as nossas vozes. Oh, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Amém? Pai querido, nós estamos perante Ti mais uma vez com tanta gratidão no nosso coração por podermos nos aproximar da Tua Palavra e por Tu falares desta forma tão clara, incisiva através da Tua Palavra. Esta imagem que Tu trazes através do profeta Ezequiel não nos é indiferente, Pai querido, e nós queremos muito, tal como Ezequiel, comer a Tua Palavra, alimentar as nossas entranhas, o nosso ser, toda a nossa vida com a Tua Palavra. Nós queremos que ela tenha o lugar que só ela pode ter na nossa vida, para que de facto, como Tu nos lembras, possamos ser verdadeiramente felizes. Sem a Tua Palavra nós iremos perecer. Pai, nós queremos muito nos deleitar, nos deliciar na Tua Palavra, pela Tua Palavra. Clamamos, Pai querido, pela ação do Teu Santo Espírito, que tal como agiu sobre Ezequiel, possa agir também hoje na nossa vida e que
seja Ele a pôr-nos em pé perante Ti e a preparar-nos para ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer através da Tua Palavra. E que ela própria, a Tua Palavra, enquanto nos exorta, possa também ser o alimento, o sustento, o fundamento de toda a nossa vida, de todo o nosso ser. Pai querido, amanhã, quando formos para os nossos trabalhos, quando formos para as nossas escolas, quando formos para as nossas atividades, Pai querido, faz presente a Tua Palavra, para que em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer encontro, em qualquer conversa, em qualquer decisão, aquilo que saia de dentro de nós seja o resultado da presença da Tua Palavra. Ela que é transformadora, ela que é consoladora, ela que guia, ela que nos traz discernimento. Faz essa obra que só Tu podes fazer pela ação do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. E pela Tua Palavra nós Te agradecemos, ela que tem sido o alimento das nossas vidas. Nestes dias que vivemos difíceis, nós Te pedimos que ela possa realmente, como sempre, ser a fonte da nossa consolação e que ela possa realmente nos dirigir passo a passo nos caminhos que Tu tens preparado para nós. Um caminho que nos leva para a intimidade contigo, um caminho que é o melhor caminho que nós podemos traçar e caminhar. Faz essa obra nas nossas vidas, Te pedimos e clamamos, Pai querido. Pai, enquanto o fazemos também em ato de adoração, enquanto nos rendemos à Tua intervenção, enquanto reconhecemos que somos frágeis e incapazes, nós queremos Te adorar e celebrar, pedindo a Tua intervenção. Peço-Te, Pai querido, que neste momento possas cuidar da nossa querida irmã, que não se está a sentir bem, que possas cuidar dela, possas abençoá-la poderosamente neste momento, e que possas agir sobre o seu corpo também. E assim como todos nós que aqui estamos e os que aqui não estamos, que sobre cada um de nós Tu possas continuar a agir e a cuidar e a sustentar as nossas vidas. E nós confiamos em Ti, porque Tu és um Deus fiel. Por todas estas coisas, nós Te louvamos, Te adoramos no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, que o Senhor nos abençoe e guarde, que Ele nos alimente através da Sua Palavra. E eu vou pedir que possam abrir as portas. Aquela porta, esta já está aberta. Então, os irmãos, por favor, esta ala, por favor, pode sair por aquele lado, esta ala sair por este. Uma semana muito abençoada e, querendo o Senhor, nos reunimos aqui outra vez no próximo domingo. E não se esqueçam, eu oro por vós, vocês oram por mim e assim subiremos a montanha. Que o Senhor nos abençoe e guarde.